Boa noite, mais um Doutor Convida, hoje muito especial, com a doutora Rita Camargo, pediatra, muito ligada à área de desenvolvimento infantil e mãe de crianças que estão no espectro autista. Hoje vai ser imperdível. Antes de chamar a doutora Rita, como sempre, eu vou fazer aqui alguns avisos, algumas considerações da programação aí do perfil. Essa semana, na quarta-feira, todo mundo sabe, na quarta-feira, 20 horas, eu sempre faço uma aula para vocês no canal Flávio Pediatra do YouTube. Essa semana eu vou falar sobre a história da tomada de choro. O menino tomou o choro. O pessoal no Brasil não entende, aqui no Nordeste é quando a criança chora, cai, bate e chora até perder o fôlego. E aí fica todo mundo doido dentro de casa, é motivo de muito moído. Então, quarta-feira eu vou falar de uma visão técnica sobre o problema e como encarar esse problema, o que é que tem de tratamento, quando a gente tem que se preocupar. Então, 8 horas, canal Flávio Pediatra no YouTube, crise de perda de fôlego, como agir e como tratar. Então, quarta lá, domingo aqui, o doutor convida. Na próxima semana, se essa aqui era um doutor convida pedido, da próxima semana eu acho que ainda mais. Nós vamos acabar com esse moído com a fimose, tá? Então, o doutor Paulo Mascardi, urologista pediátrico, dos mais conceituados do Brasil, vai falar comigo. Ele que é do perfil Pediatria e Urologia, e vamos acabar com esse negócio de puxa, não puxa, pomada, não pomada, opera, não opera, tá? Então, essa é a programação. Tem muito mais coisa, assim, só hoje de ontem para hoje eu já arrumei 2 doutor convida, assim, imperdíveis. Como eu já tenho muita programação, não vou ficar falando os próximos doutor convida, mas sei que até dezembro já tá tudo preenchido com muita coisa interessante. Mas eu vou falar especialmente desse 1º de dezembro, que vai ser duplo. No sábado vai ser com a Fala Fono, falando exatamente sobre Meu Filho Não Fala. E no domingo, esse vai ser ainda mais interessante, que a gente vai falar com a doutora Liana Dersola, que é PhD no tema, a jornada do desenvolvimento humano. A gente vai mais longe, né? A gente vai falar dessa jornada do desenvolvimento desde o início, né, até a vida adulta e o idoso. Então vai ser um final de semana muito rico, esse aí 1º de dezembro. Tem muita coisa antes, tá? Então eu vou retirar os comentários, como sempre faço, para permitir que a colega seja vista aqui, e vou chamar a doutora Rita para a gente começar, tá? Vamos lá. A doutora Rita já está aí a postos. Fala. Olá, Rita, boa noite. Tudo bom, Flávio? Tudo bem e você? Bom, bastante gente. Bastante Legal. gente. Deixa eu já começar a compartilhar aqui as coisinhas, né, os guias, mas então só para o pessoal conhecer, primeiro a Rita, o perfil dela é Rita Camargo Pediatra. O mínimo que vocês podem fazer, que estão participando, e ela está tendo essa doação do domingo à noite para todo mundo, inclusive para mim, eu já começo agradecendo, é segui-la. Ela é pediatra e intensivista pediátrica. Eu digo que é uma estudiosa e uma prática intensiva do desenvolvimento infantil. Inclusive, Rita tem uma clínica na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. Não é Rio do Sul, lá do Rio Grande do Sul, é Rio do Sul de Santa Catarina, a clínica ProKids, que trabalha com a equipe multidisciplinar de desenvolvimento. Mas antes de começar, Rita, e você começar a contar a sua história, queria contar para o pessoal como é que a gente se conheceu, porque é uma história meio pitoresca. Lá no Lá Facebook. no, lá no início do Facebook,
quando eu ainda era meio mais treteiro, acho que 90% mais treteiro do que eu sou hoje, eu fiz um post sobre aspiradores nasais. Eu meio que questionando um fato do aspirador nasal poder ser um indutor de doença na mãe. E aí a Rita foi lá, fez um comentário dizendo para ela, como mãe e como pediatra, era mão na roda com o filho dela e tal. E eu fiz um comentário meio que dizendo que tudo bem, mas ela não refutava o que eu estava abordando no post, sei lá, no início eu tinha um jeito ainda mais direto de escrever. Aí a Rita me puxou lá no inbox, não, Flávio, não gostei do seu comentário, achei que foi pesado. E eu vou resumir a história, no fim das contas eu pedi desculpa, a gente ficou amigo, e a gente foi se encontrando, se perdendo e se encontrando, e de repente a gente se encontrou de novo aqui no Instagram. No E eu queria Instagram. dizer que foi isso. E Rita Foi isso. é uma mãe, é uma profissional, é uma mãe. Eu acho que, eu digo, não tem outra pessoa como Rita para falar sobre esse tema, porque a gente pode ter todo o conhecimento do mundo, a gente pode conhecer a teoria de A a Z, mas a vivência conta. Né? A medicina baseada em evidência não encerra a medicina e os problemas que acontecem na pediatria. E a medicina baseada em evidência mais a vivência, ela é uma riqueza, né? E Rita é isso, ela é a riqueza da medicina baseada em evidência com a medicina baseada em vivência. E por isso eu queria que você começasse falando da vivência como mãe, a sua história como mãe em relação a esse Então, problema. então, o que que acaba acontecendo? Eu tive uma vivência de maternidade bem avassaladora, né? Quando eu decidi ser mãe, eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento. Eu tinha muito interesse nesse tema, né? Principalmente logo que eu engravidei, eu consumia isso de uma forma extensa, tanto livros leigos, como livros de neurociência, como qualquer coisa que viesse aparecer na minha frente, eu estava extremamente interessada em desenvolvimento. Quando nasceu meu primeiro filho, né, foi o Ulisses, ele é um bebê que nasceu de tempo certo, uma gestação super tranquila, né, não teve nenhuma intercorrência neonatal. E a gente, enfim, foi uma maternidade que teve já alguns desafios logo no início, em relação à amamentação. Era um bebê que não mamava bem no peito, muita dificuldade de pegar no peito. Eu trabalhei muito com ordenha, tentando tirar leite, enfim. E tanto foi que a gente tinha uma dificuldade grande depois, inclusive a mamadeira ele recusava qualquer coisa na boca. Ele tomava a mamadeira dormindo. Era a situação, a gente tinha que botar ele para dormir, para ele ter o reflexo de sucção e mamar, isso provavelmente até os 4 meses. E trabalho de fono, e é a linguinha, dá o piquezinho na língua, é isso, é aquilo, enfim. Foi extremamente complicado. A introdução alimentar dele também, ele era um bebê que não botavam as coisas na boca, isso era uma coisa que chamava atenção também. Ele não levava nada na boca, nada. E a introdução alimentar foi um caos, nada, né, aceitava, foi bem complicado nesse sentido. Na época, eu seguia bastante, e sigo até hoje, na verdade, os marcos de desenvolvimento do CDC. E com 6 meses, a gente já via alguns marcos da parte de comunicação e social que pareciam estar um pouco atrasados. E isso começou a ficar mais nítido depois dos 6 meses. A gente começou a perceber que ele tinha um contato visual bom, que esse contato foi diminuindo entre 6 meses e 12 meses. A gente começou a perceber que ele olhava menos para a gente. Ele não respondia o nome quando a gente chamava. Era muito engraçado porque ele parecia fazer, intencionalmente não responder o nome. Ele escuta, a gente vê que ele escuta, mas ele não quer responder o nome. Por quê? Né? E algumas coisas muito... daí quando chegou aquele momento do apontar, do dar tchau, tchau, do mandar beijinho, e essas coisas não vinham, a imitação não vinha, e o meu alerta foi muito cedo. Então, nesse período, eu já comecei a ficar muito preocupada, porque tudo que eu tinha acabado de ler e estudar, atrasos de marco de desenvolvimento são alertas importantes, né?
Nisso, sim, quando o Ulisses estava perto dos 6 meses, eu engravidei dos gêmeos, que nasceram muito prematuros. Eles nasceram logo que o Ulisses completou 1 ano. Então, foi um período bem conturbado. Mas, assim, aquela questão dele, tinha o brincar dele, que ele preferia girar a rodinha. Tinham várias coisas que, meu Deus, se eu ia... Na época, 9 anos atrás, o Ulisses tem 9, né? Eu juntando todas essas questões, para mim, eu já sabia, isso é autismo, né? Foi uma situação muito complicada, porque não se entende hoje que a gente pode identificar autismo tão precoce, né? A gente, na época, eu fui atrás de vários profissionais e me trataram como louca, né? Uma mãe que tá vendo coisa, isso não existe, né? Isso é trauma porque os gêmeos nasceram muito prematuros, nasceram muito juntos, enfim. E aí foi uma sucessão de investigações. A nossa história se levou muito para o lado da gente se tornar, eu e meu marido, mais protagonistas no manejo dessa questão do autismo. Eu comecei a procurar fonos, e na época as fonos da região, nenhuma delas atendia criança abaixo de 3, 4 anos. A gente só começa a atender quando começa a falar. Então a gente vê que 8 anos atrás, a gente estava muito, muito, muito engatinhando na questão do autismo, né? E para mim era um desespero, porque eu queria manejar, eu queria que ele fosse estimulado precocemente, né? Então a solução que a gente teve foi estudar muito, foi ir atrás de muitas coisas e também da formação da clínica, né? Juntar profissionais interessados, né? Veio uma fonoaudióloga, a Raquel, chegou na cidade bem jovem. Quer aprender sobre autismo? Ela, eu não sei nada de autismo, isso não me interessa, eu quero saber se tu quer saber, sabe? E vamos criar essas pessoas. Uma terapeuta ocupacional, a Paula, que a gente é sócia na clínica até hoje, começou a atender o meu filho na PAI em horários que ela conseguia na sala da PAI de integração sensorial, e assim a gente foi criando todos esses recursos. E os gêmeos, eu tinha um alerta em desenvolvimento muito grande, eram prematuros de 28 semanas, né? Então, existia uma preocupação muito grande com o desenvolvimento deles. E um dos meus gêmeos, ele tem uma síndrome, né? Uma síndrome que a gente chama de Cruzon-like. Ele não fechou geneticamente para Cruzon, mas as malformações craniofaciais são semelhantes ao Cruzon. Ele cursou com uma hidrocefalia, precisou colocar válvula, tudo isso nesse primeiro ano de vida. Foi um ano bem complicado. Já a primeira intervenção facial e craniana foi com 10 meses. Então, foi uma maternidade extremamente complicada. E eu correndo atrás do desenvolvimento do Ulisses, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi um dos meus, o Sirius, quando chegou para a cirurgia do Heitor, ele estava fazendo a mesma coisa do olho, olhando para o lado em vez de olhar para mim. E aquilo já começou, meu Deus do céu, não é possível. Já deu um frio na barriga. Não é possível, não é possível. Mas, enfim, o Sirius, o Sirius e o Heitor nasceram dentro da terapia, né? Então, na verdade, eles acabaram recebendo muito estímulo, porque a gente já estava atrás de muitas coisas, né, a respeito do Ulisses, né? E aí, o Sirius, ele acabou desenvolvendo a fala de uma forma normal, o Heitor também, apesar de todas as questões neurológicas e prematuridade, começou a falar as primeiras palavrinhas por volta de 1 ano, ele tinha um apontar também, mas assim, aí o Sirius, ele tinha a hiperlexia, né? Ele falava todas as letras, todos os números, mas não falava papai, não falava mamãe, uma fala que não era uma comunicação funcional. E também para mim foi muito nítido aquilo, né? Eu já tinha uma percepção grande. E a gente vem numa batalha bem grande de entender autismo, de buscar essas informações, e a gente vê que a gente está crescendo, né? Hoje,
população em geral, a gente sabe muito, muito, muito mais sobre autismo do que se sabia naquela época. Naquela época, autismo era o He-Man, né? Do filme do Tom Cruise. Aquilo era autismo. Qualquer coisa diferente daquilo não é autismo. Então, hoje a gente está começando a entender um pouquinho mais. E acho que a gente trazer essas lives, trazer essas informações é uma das coisas mais importantes. É uma missão para mim. Todos esses tempos eu já fiz palestras, cursos, já fiz workshops sobre desenvolvimento para professores, para profissionais da região, para pais. Já estou me dedicando há muito tempo para esses sinais iniciais de autismo. Agora, Rita, eu acho muito, muito bonito, inclusive todo mundo que está assistindo deve sentir isso. Eu sei que deve ter sido muito difícil, mas por um lado você tornou a situação um propósito, né? Você tornou um problema um propósito, no sentido, esse problema na tua vida, né, que acontece na vida de muitas famílias, essa situação atípica, ela não lhe fez fugir dela, né? Lhe fez abraçar ela, como propósito de mãe, mas como propósito como pediatra, né? Então, assim, Sim. eu acho que deu um clique também no seu olhar, né? Deu um clique na sua prática profissional. Talvez você esteja olhando lá os seus pacientes da medicina intensiva, o cérebro deles como algo diferente a ser muito bem preservado, muito bem cuidado, talvez essa mãe da criança que tenha um diagnóstico de estar no TEA, para uma futura gestação você já faça orientações outras, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco como uma parte mista de mãe agora como pediatra, como é que foi essa jornada a partir de então, né? Sabendo de que Ulisses, Heitor e Ciro tinham necessidades, tinham esse desenvolvimento atípico e mesmo com aquela certeza diagnóstica por sua expertise, mas como é que se misturou agora a mãe, né? Inicialmente, quando passou a fase de mãe, a pediatra Rita e a mãe Rita seguiram como para chegar agora? Os meninos estão com 9, né? Sim. E 8 anos. Sim. Como é que foi isso aí? Então, o que aconteceu? A gente teve uma situação em que eu tinha uma bagagem grande a respeito de desenvolvimento precoce, sinais de alerta, e eu não tinha para quem encaminhar essas crianças, né? Eu não fazia, era muito difícil para mim os primeiros anos ali, depois que os meus filhos ainda eram pequenos, porque eu começava a perceber alguns sinais, mas assim, era muito pesada a questão. Ah, na música da criança tem seu tempo, não, mas o pai dele falou só com 4 anos, mas é normal falar até os 3. Eu não tinha para quem encaminhar, eu ia encaminhar para uma fonoaudióloga que só atende a partir dos 4 anos, só atende para quando começava a falar. Meu Deus do céu, o que se faz? O que a gente faz com isso? Né? E aí todos os papers, tudo que eu ia buscar atrás sobre autismo, eu tinha um envolvimento, eu via a questão do diagnóstico precoce, de desconfiar cedo, de agir cedo, né? E muitos estudos mostrando a diferença que isso faz. Quanto mais cedo a gente percebe um desenvolvimento atípico e intervém, a gente melhora todo o desfecho dessa criança, né? A gente preserva o cognitivo dela, a gente preserva a comunicação dela, né? Então, acho que essa questão foi uma questão que eu me debati muito, sofri muito e acabei tendo que protagonizar muita coisa. Eu ia lá para dar palestras, para isso. Você sentiu o rechaço, você sentia assim... Peraí, eu tô doida aqui, falando sozinha, gritando no deserto e ninguém me escuta. Era assim a sensação? A criação da clínica foi uma coisa boa, né? Porque tu acaba juntando uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional e todo mundo já tendo uma experiência em autismo. E grupo, isso foi uma das coisas que ajudou muito, né? A gente começar isso. Mas ainda assim, existe o diagnóstico precoce, né? Que é muito difícil. Imagina eu pegar um bebê de 1 ano e meio e dizer olha, ele tem vários sinais para autismo. E
essa mãe vai em outro pediatra que diz nunca, jamais. Como é que uma pessoa louca dessas diz que uma criança de 1 ano e meio tem diagnóstico disso? Então, eu passei por muitas situações. Isso é moda, a Rita acha que tudo é autismo. É uma vivência foi Ela bem... tem uma fixação em autismo, né? Deve ter ouvido. Quando eu cheguei, era tudo mato, né? Eu brinco assim. Acho que foi bem essa sensação que eu tenho. Eu percebo um crescimento enorme que existiu disso. Ainda talvez não seja o suficiente, né? A gente quer mais, quer muito mais. Mas, assim, a gente já tem um momento onde vários pediatras já têm demonstrado essa preocupação de identificar precoce, de fazer o método de cada criança tem seu tempo, né? Uma coisa que a gente tem que ver é que a gente vem a cada ano, o número de crianças autistas vem aumentando, né? Em relação ao diagnóstico, seja porque os critérios estão cada vez se consegue aplicar melhor, né? Seja porque realmente está aumentando, né? Agora, Sabe que está Não, Pode falar. Olha então, só, no a CBC... gente conversando hoje, pessoal, eu estava comentando com Rita, eu disse, meu Deus, quando a gente publica os negócios, a gente não imagina que o negócio vai criar tanto barulho, né? Então, o post que eu fiz hoje, é uma verdade. Eu conversando com a Rita, eu disse, Rita, meu curso médico foi entre 95 e 2000. Lá não existia autismo. Autismo era uma coisa, uma orelha de livro, né? Na residência médica, a gente teve uma coisa ali 2003 até 2005, teve alguma coisa, mas enfim, ali já existia provavelmente um aumento bastante significativo de diagnósticos, mas parece que era muito focado naquele ambulatório ali de especialidade, então o pediatra geral não ouvia muito falar. Não. E à medida que eu saí dali e trilhei aí esse caminho nos últimos 15 anos, eu digo assim, provavelmente olhando para trás, e eu digo sempre que fique muito claro, eu mesmo me coloco muito assim, não nos coloquem no pedestal da infalibilidade, porque isso nos faz muito mal, a gente falha, a gente cresce ao longo do tempo, a gente aprende com os erros, a única coisa que a gente pede é que os erros não sejam erros tão graves que não tenham reparação. Mas eu provavelmente, em algum momento, lá no início, devo ter usado essa frase que a criança tinha o tempo dela. Eu acho que todos nós que não tivemos a sensibilização sobre o tema, usamos. Só que com o tempo a gente foi se deparando com essa necessidade, talvez também com a transição epidemiológica, a gente está vendo crianças adoecerem cada vez menos daquelas doenças que nos ocupavam muito tempo, e a gente está vendo crianças com demandas, problemas, no caso do TEA, né, o desenvolvimento atípico, porque a gente não fala em patologia no autismo, a gente fala no desenvolvimento atípico, a gente se sensibilizou mesmo, e hoje, até às vezes eu fico assim, eu sinto que a fala, por isso que eu coloquei, a fala criança tem o seu tempo, ela se enquadra numa verdade quando a gente sabe que existem marcos do desenvolvimento, mas quando a família nos procura com a criança com queixa de que ela não está indo bem, inclusive comparativamente, nesse momento a gente tem que comparar com as da mesma idade, a gente trazer essa fala reafirmar, alimentar a negação que às vezes eles trazem. Então, é só para dizer isso, porque é um desafio muito grande, mas que hoje parece ser menor. Nós temos mesmo que aguçar o olhar. É uma coisa que eu vejo, assim, é que eu acabei... Uma das partes do curso que eu acabo fazendo sobre desenvolvimento precoce, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento motor, é bem claro para as pessoas em geral, para todo mundo, que a gente não espera que uma criança vá caminhar antes que ela sente, antes que ela comece a dominar essa habilidade. Já em relação à fala, as pessoas não têm essa mesma visão. Quando a gente vai falar sobre comunicação, sobre os marcos comunicativos, é comum pais, avós, professores, até pediatras dizerem, não, mas até aos 3 anos vai falar, não, mas com fulano
do vizinho, do não sei o quê, a criança, ela não falava nada, aí ela acordou no outro dia, falava tudo, foi do nada. Não tem como ser do nada. Se a criança ela não olha, não tem um contato visual, ela não aponta, ela não imita, ela não apresenta sinais de intenção comunicativa, ela não vai falar amanhã, não vai. Né? Ela precisa ter os pré-requisitos da fala, que tem a ver com engajamento social, é o contato visual, tem a atenção à linguagem, e ela tem que ter a intenção comunicativa. Se ela não tem esses 3 pontos, que é engajamento social, atenção à linguagem e a questão da intenção de se comunicar, mesmo que não verbalmente, não vai falar. Então, a gente precisa ter uma noção muito grande nisso. E Antes da criança falar, a gente já consegue diagnosticar atraso. Abordar, né? Abordar na consulta. Às vezes, assim, eu falo que à medida que o tempo passa, as pessoas vão relaxando um pouco nessa coisa da rotina. E a rotina do desenvolvimento, ela pede urgência e tempo, né? Eu falo que cada criança tem seu tempo, eu tendo a considerar um mantra de negação, como eu falei, mas o cérebro tem o tempo dele, o cérebro tem o tempo de formação das ligações neurais essenciais nos primeiros 2, 3 anos de vida. Ele se alonga, hoje em dia a gente sabe que se alonga até a adolescência, mas essa estrutura inicial, ela é um alicerce que precisa ser bem feito. Então, eu digo que nós precisamos, e pessoas como você, né, que tem vivência, precisa realmente colocar essa voz que você traz. Mas eu queria, antes da gente entrar nessa questão do olhar do risco, né, quais são os sinais que os pais e mães aqui que estão nos vendo precisam olhar no primeiro ano de vida, eu queria entrar só nessa história. A gente tem uma epidemia de autismo mesmo? Qual é a tua opinião disso? Esse ponto, assim, eu sei que é polêmico, eu sei que é discutido na literatura, mas eu queria ouvir de você. Então, isso vai ser... a gente ainda não tem nenhuma demonstração de que existe um aumento tão substancial desses casos. E sim um realocamento de diagnósticos, né? Então, crianças que eram diagnosticadas com deficiência intelectual, esquizofrenia infantil, vários diagnósticos outros neuropsiquiátricos, eles acabaram atualmente, por conta da grande mudança de critérios diagnósticos, entrando no autismo. A gente teve uma modificação muito grande nos critérios diagnósticos no momento em que tudo é autismo, né? Não virou mais síndrome de Asperger, né? Enfim. Quando o guarda-chuva abriu, não tinha mais o PPD-NOS, já não tinha mais nenhum desses outros diagnósticos, e tudo virou uma umbrella só. Por um lado, essa umbrella, ela acaba atrapalhando porque coloca todo mundo no mesmo saco, e a gente sabe que o autismo ele é muito individual para cada criança. Os meus 3 filhos são completamente diferentes, né? Inclusive o Heitor, que é o menino que tem a malformação, é o que tem menos sinais autísticos, ele tem um pouco mais de sinais de transtorno opositor. Ele é mais opositor em si do que realmente com sintomas de TEA, né? Então, eles variam bastante, as crianças são muito diferentes entre si, e essa é uma situação que a gente sabe, quando a gente conhece uma criança autista, a gente conhece uma criança autista, aquela criança autista. Elas são muito diferentes e ainda mais assim, com a intervenção precoce, a gente vê, eu tenho a minha incursão investigativa, né? Tanto no Instagram aqui como no TikTok, buscando adolescentes e adultos que estão lá, que são autistas e que têm paralisia cerebral e que têm cegueira e que têm várias deficiências e que estão lá demonstrando como é que é a vida deles, se autoafirmando. É uma coisa que eu tenho hoje, assim, que eu tenho os meus filhos mais velhos, eu tenho essa motivação de aumentar a visibilidade e a validade de pessoas que estão dentro do espectro autista como pessoas que são importantes na sociedade. Sim, inseridas no contexto social plenamente, né? Com certeza. E assim, a gente sabe que da onde que vem o autismo. Então, assim, o autismo, ele é uma doença, um transtorno, né?
97% genético, tá? Mas como que é 97% genético? O que eu quero dizer com isso? Que esses genes autistas, eles tem mais de 1.000 genes implicados, né, nesse fenótipo autista, né? E eles estão distribuídos em todas as pessoas, na população, né? Esses genes autistas, eles têm uma importância na evolução humana, né? Eles são responsáveis por hiperfocos, por atenções a problemas complexos e, enfim, obsessivamente investigar questões complexas. Isso vem com detrimento da parte comunicativa e social, porque passa que o hiperfoco é muito mais importante do que qualquer outra questão social. Enquanto um adolescente está preocupado em namorar em outras meninas, um adolescente autista vai estar mais interessado nos seus hiperfocos, né? E por aí, e ele sempre foi importante na evolução humana para várias criações, né? Quem criou a internet não foram pessoas neurotípicas, né? Quem criou muitas coisas inovadoras no mundo não foram pessoas que estavam lá se socializando, tá? Foram pessoas que estavam lá nos seus hiperfocos obsessivos. Então, ele tem um papel muito importante na sociedade. O que a gente vê hoje é a questão epigenética, né? Esses genes, eles vão ser silenciados ou vão ser liberados, né, ou expressados de acordo com questões ambientais, que a gente hoje pesquisa, muitos pesquisadores nessa área estão pesquisando, né, o porquê desses aumentos, é o uso de tela, o nosso meio de vida, questões na gestação. A gente sabe que já dentro do intraútero, a formação da conectividade cerebral já vem diferente em crianças que vão ser diagnosticadas posteriormente com autismo, né? E essa questão do aumento, ele parece ter um aumento, a cada ano a gente vê um pouco mais, né? No CDC é 1 para 54 crianças. No Japão saiu um estudo em junho desse ano, 1 em 30 crianças, né? Um caso para cada 30 crianças. E o risco da população geral é 1 a 2%. O risco de autismo, se tu já tem um filho autista, ele está em torno de 20 a 30%. Dependendo da tua genética. Dependendo da genética, pode ser bem mais, tá? Olha como é que é o meu caso. Isso hoje, né? Que as pessoas... Um dos fatores de risco muito importantes para prole é a presença de diagnóstico psiquiátrico nos pais. Então, até semana passada, eu falei isso lá na aula Além dos 1000 Dias, que, inclusive, mudanças no eixo intestino-cérebro, elas podem influenciar a expressão ou a repressão de genes positivos ou negativos que vão influenciar nessa neurodiversidade, porque é como você diz, esses genes estão espalhados na espécie humana, trazendo a diversidade humana, mas que podem ser hiperexpressos e esse conjunto desencadear esses comportamentos diferenciados, né? E eu falo para isso, os pais precisam entender que há como eles organizarem a sua própria saúde para que estejam prontos para engravidar, digamos assim, porque é o pai e a mãe, não é só a mãe. Expliquei isso lá. Tem fatores paternos também, exato, né? De forma que a gente consiga minimizar esse risco pelo mecanismo epigenético. E eu acho que isso é até bom, é uma esperança, porque a gente acha que é um fatalismo, mas não é um fatalismo genético. A genética é flexível também, ela se liga ou desliga, né? Então, eu acho que esse global que você fala aí de haver, é claro que a gente não usa talvez esse termo epidemia, porque o que está acontecendo talvez seja a visibilidade crescente e, claro, por outro lado, uma pressão epigenética favorável a essas situações de mudanças genéticas que vão empurrar aquela criança para um ou outro aspecto comportamental que se destaque, digamos assim, no desenvolvimento, né? Eu acho que é isso. O importante é dizer assim,
há formas, né, de atuar. E aí eu queria entrar nesse próximo ponto, que eu acho que é um ponto que você precisa falar bem, é o seguinte, como pediatra e como mãe. E vamos dizer aqui que o bebê chegou recém-nascido e vai começar essa jornada até 1 ano. E o que você diria? O que fazer para estimular, digamos assim, para âmbito geral, âmbito que seria favorável, e também o que observar e procurar ajuda? Essas duas coisas. O que Uhum. fazer como prevenção, estímulo positivo, e quando a coisa está saindo do controle. A gente não está falando aqui de diagnosticar, a gente está falando Sim. aqui de olhar aquela situação que está saindo um pouco da linha, o trem que está saindo um pouco do trilho, e você precisaria, às vezes, voltar para o trilho, não necessariamente depois fazendo um diagnóstico, mas sim tentando ajustar esse desenvolvimento e não deixar ele desgarrar demais, né? O trem não descarrilhar no meio do caminho. O que é que você diria sobre isso? Então, na verdade, assim, no recém-nascido, de termo e normal, numa gestação normal, a gente não tem como ter um alerta muito grande em relação ao autismo, né? Existem alguns estudos tentando identificar o eye tracking, né, Movimento que é o ocular. acompanhamento visual, mas mesmo assim, ó, saiu um estudo bem recente dizendo que é entre 6 e 12 meses o nosso momento de alerta, né, de observação para essas questões. O que eu acabo orientando? O bebê, quando ele nasce, ajustar expectativas dos pais, saber que esse nenê precisa de atenção, precisa de contato visual, ele precisa que se fale muito com ele, quem sabe que o número de palavras que é falado com a criança é importante, que as rotinas da criança elas envolvam falas e conversas, quer dizer, na hora da troca da fralda, na hora da alimentação, quando a criança vai ser colocada no cadeirão, trazer para a mesa, ensinar, mostrar as coisas, mostrar o que está comendo, apontar. Então, assim, essas coisas são importantes, porque o que acaba acontecendo também na hora da introdução alimentar? Se eu botar um videozinho, eu meto o pratão inteiro que eu botei. Ah, mas se eu botar o celular ali, eu troco a fralda num instante, ele não fica girando. Né? Então, a gente vê que existem certas fugas que a gente acaba fazendo que vão atrapalhar o processo de desenvolvimento. A tela, né? A tela eu já... Quem me acompanha aqui sabe que eu odeio. Era uma briga com a minha mãe, eu realmente... Eu era extremamente novo e ninguém falava sobre isso, mas o Ulisses, ele não ganhava telas, tá? E eu tinha uma neurose com isso já desde 2011, então imagina que eu já tinha essa questão e hoje em dia a gente sabe que é um fator que atrapalha. Sim, sim. E entre 6 e 12 meses, o que eu até cheguei a falar, né, que eu tenho uma percepção grande entre 6 e 12 meses de identificar aquela criança que provavelmente vai ser diagnosticada com autismo. O que acaba acontecendo? É uma coisinha que a gente chama de atenção compartilhada, tá? Então, às vezes, assim, a criança ela entra no consultório, o bebê entra no colo da mãe, e esse bebê, ele olha para mim, ele tenta interagir comigo, eu faço uma caretinha para ele, ele responde essa caretinha. Eu entrego um brinquedo para ele, ele olha para o brinquedo, olha para mim, olha para a mãe dele, vê a cara da mãe que se pode ou não pode pegar, pega esse brinquedo. Eu mostro que o brinquedo faz um barulho, ele me pede visualmente para eu fazer, para eu repetir o barulho, ele olha para mim. Isso são sinais muito importantes. Se eu vejo isso no desenvolvimento de um bebê entre 6 e 12 meses, eu fico bastante tranquila. Porque 100% das crianças com autismo, elas falham na atenção compartilhada nessa idade, tá? Como que seria a criança que seria suspeita, né? Então, a criança, ela tá envolvida, ela não parece compartilhar a atenção dela comigo durante a consulta. Né? Ela veio para o consultório e ela está no colo da mãe e ela está fazendo as Eu coisas falo que dela ou mexendo em alguma coisa. para mim, assim, como pediatra geral, eu falo que a marca muito forte é aquela história. Os objetos interessam mais do que os rostos, do que os seres humanos que estão naquele Exatamente. contexto. Então, eu acho que isso aí é forte, né?
Isso é bem importante. Daí, assim, quando eu ofereço um brinquedo, isso é o meu exame inicial, eu não parto para examinar, eu vou brincar com a criança, eu vou tentar interagir com a criança, eu vou tentar atrair a atenção da criança para mim, né? E eu vou oferecer algum brinquedo interessante para ela. E, assim, eu espero que ela olhe para mim primeiro. E aí eu mostro como é que aquele brinquedo funciona e ela vai acabar tendo uma atenção em relação àquele objeto compartilhada comigo. E outra coisa importante, a gente sabe que começa o medo do pediatra. A falta do medo, um bebê de entre 12 e 15 meses, Passivo, que eu pego, que é colocado na maca, eu entrego o brinquedo, ele olha só o brinquedo e fica olhando. Eu vou examinando ele e ele só vai chorar quando eu deitar. E esse choro, ele não necessariamente está buscando a mãe, ele não buscou uma atenção compartilhada com a mãe. Porque o medo normal, a criança ela até pode começar tranquilo, no momento que ela vê que eu vou examinar, ela procura a mãe dela. Ela já olha para mim e olha para a mãe. E ela está querendo sinalizar para a mãe, né? Me salva. Isso ocorre aqui que esse doutor vai contar. Existe a criança também que tem muito medo e esse medo não tem uma busca no olhar, acaba também, pode ser um sinal de alerta. Esse é um pouco mais difícil, esse tu vai errar, não vai acertar todas as vezes. Mas a indiferença, ela me preocupa, tá? Então, eu sempre espero que a criança tenha uma reação nesse sentido. Então, a atenção compartilhada é uma das coisas muito importantes da gente observar na consulta. Ela é difícil, ela precisa bastante treinamento, precisa bastante experiência. Então, ela não é uma coisa tão fácil de se aprender. Mas, assim, qual é o foco do pediatra para a identificação precoce? É entre 18 e 24 meses, tá? Então, assim, esse que eu estou falando para vocês são sinais de alerta bem precoces. Falta da resposta ao nome, não, né? Então, e a falta da atenção compartilhada, que é bem difícil de identificar, mas uma pessoa que tenha muita experiência conseguiria perceber, talvez. Mas, assim, o que a gente vai ter mais de alerta? Então, mais ou menos entre 12 e 15 meses. Falta da resposta ao nome, contato visual não muito bem estabelecido, foge com o olho quando a gente tenta olhar bem no olho, né? Não aponta para as coisas do interesse, não aponta para as coisas que ele quer, tem baixa imitação, não dá tchau-tchau, não manda beijinho, não tem um repertório crescente dessas questões. Fala, né? Também, né? A fala que não progride ou regride, né? A fala, ela precisa... A fala, assim, a gente pode ter uma criança que falou algumas palavras e parou de falar, né? Isso acontece bastante no diagnóstico do transtorno de espectro autista, né? E existe ainda uma coisa que aí já vem uma outra questão, né? Que é a fala não funcional, né? Então, crianças que são muito ecolálicas ou que essa fala não tem uma função específica, ou a criança não tem uma comunicação, ela não tem uma intenção comunicativa, mas ela dança e canta, parece parte da musiquinha, e ela repete as palavras, né? Mas ela não tem um repertório de fala com intenção. Então, assim, essa questão da fala, ela precisa ser bem avaliada, e muitas vezes a fono vai ter uma avaliação adequada, né? E assim, não falar aos 2 anos, fala muito pouco aos 2 anos, gente, é um sinal de alerta importante, é um sinal de atraso importante. O que a gente espera numa criança com 2 anos? A criança com 2 anos, eu fiz um vídeo agora há pouco sobre isso, ela tem que estar falando já 200 palavras, ela tem que estar falando em frases de 2 palavras, ela tem que usar essa linguagem que ela tem para nomear, para responder perguntas, para fazer perguntas, para fazer pedidos, né? Então, ela tem que estar usando num número de coisas diferentes. E se a criança não está fazendo isso, né, é atraso e tem que ser investigado, né? Uma coisa que tem que se diferenciar muitas vezes nesse período precoce é a audição, né? Então, a criança precisa faz parte de uma investigação, investigar a audição. Em geral, as fonoaudiólogas já vão fazer alguns testes práticos para ver se a criança escuta ou não. A própria família já fez testes, né, de ver se a criança escutou um barulho, ver se a criança liga o desenho preferido e a criança corre para ver, mesmo com volume baixinho, né? Então, são coisas que a gente pode tentar identificar para ver se tem
questões auditivas ou não. Rita, E, uma vez, só perguntando uma questão específica, que talvez o público geral não saiba, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria recentemente publicou e incentiva, né, que os pediatras façam a aplicação de um teste de triagem nessa faixa etária aí entre 18 e 24 meses, né, que é o sim, MCHAT. E a gente não sabe muito bem, ainda não tem um estudo que mostre o quanto isso está sendo feito, né? Mas sim. eu penso que aplicar o MChat em termos de pegar na consulta lá todas as perguntas e fazer, não é tão necessário, mas também é muito necessário conhecer aqueles sinais que estão ali no MChat. Aquilo ali se torna uma coisa automática na sua cabeça, né? Uma vez que ali você já pesca exatamente todos esses pontos que você está dizendo, que dá aquele clique na cabeça do pediatra e ele diz, espera aí, essa criança ela não está desenvolvendo como deveria. Ele não está dando um diagnóstico. É importante que as pessoas dizem isso, porque um Sim. bom percentual das crianças que não que entram como alerta no MChat, depois a gente vai ver que não estão diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Mas o grande problema é quem precisa muito dessa intervenção e muitas vezes nem o MChat é feito e segue, né? Na história Sim. do cada criança tem seu tempo. O MChat, tem 18 perguntas, né? E nenhuma dessas perguntas é sobre fala. Não sei se você já viu Verdade, isso, né? verdade, Nenhuma verdade. pergunta é sobre fala. Praticamente, a maior parte das perguntas é sobre atenção compartilhada. É verdade. Ela olha para onde você aponta, então você aponta para alguma coisa e ela olha para onde você aponta ou ela olha para o seu dedo? Você acha Né? que ele não escuta, mas não é sobre fala, né? Ela, então, responde o nome. Gosta de Então, balançar as praticamente pernas, todas tá balançando. todas as perguntas são relacionadas à atenção compartilhada. Se tu for ver, ela, quando acontece alguma coisa estranha, ela busca o rosto da mãe para ver ver o que a mãe está percebendo, para ver o que ela tem que sentir. Então, se for perceber as perguntas, a maior parte delas é a atenção compartilhada que está sendo testada. Sim. E vale a pena que o pediatra tenha essa noção de saber fazer o MChat e saber por que aquelas perguntas estão ali daquele jeito, né? O que quer dizer cada pergunta? Muitas vezes a gente tem que explicar, porque às vezes a mãe fala, mas ele olha para onde tu aponta, olha, mas aí assim, tu vê que a mãe não tem certeza se olha para onde a gente aponta. Às vezes eu preciso testar, eu tenho no consultório, eu tenho alguns brinquedos, eu olho o carrinho, né? Eu aponto, vejo se a criança olha, né? Eu aponto para alguma outra parte do consultório para ver se a criança olha, né? Ou peço para a mãe apontar quando a criança é muito tímida, não vai ser comigo, né? Peço para a mãe, aponta para aquele boneco. E aí eu vejo se a criança vai olhar para o dedo da mãe ou para o boneco. Então são coisas que a gente tem que ficar bem atento de como fazer o MChat. O MChat eu faço há muitos anos já, Você já faz de desde cabeça. que eu abri meu consultório. Você já faz de cabeça e já... Eu já faço olhando a criança no consultório comigo. Mas eu acho já foi, já vi que tem. Né? Se o pediatra lê ali, for vendo, isso sai de certa forma automático, né? Mas aí eu queria entrar num ponto muito importante, que assim, para mim é muito complicado isso, que é essa história, uma vez que a criança, você acredita que tem um desenvolvimento atípico, quem procurar primeiro? Porque assim, eu quero dar a minha experiência. O grande problema é que diante desse número que você falou aí de incidência, né, de prevalência, a gente fica apavorado porque quem talvez precise mais de atenção, que é a criança da rede pública, ela tem um caminho absolutamente tortuoso até chegar na primeira intervenção, às vezes, né? Então, eu vou dar um exemplo meu aqui. A gente tem serviços muito bons, públicos, etc. Mas, como eu falei para você, às vezes a criança, entre o processo de suspeita, encaminhamento e triagem, isso passa 6 meses. E muitas vezes essa criança ela já chega tardio diante de todos esses
fatores, né? Incluindo a família dizendo que não, fulaninho falou só com 3 anos, bota aí dá um chá de chocalho, bota um pinto na boca do menino que ele vai falar na hora certa. E quando chega para mim, você fica apavorado porque você precisa intervir e muitas vezes você não tem esse caminho aberto, né? Uma coisa é o paciente que vai para uma clínica privada, que vai lá para a sua Sim. clínica com toda a condição de agir imediatamente, que tem acesso a você, que eu falo para você, né? Se você for testar, pegar 100 pediatras e colocar um teste de avaliação, você está no percentil 97 ou 99 desses pediatras. Mas a regra geral não é estar, e os pediatras não podem se sentir mal por não estarem, porque eles têm milhares de outras coisas para se preocupar. Mas aí é Sim. onde entra isso. Para mim, o mais comum é vir com a questão da fala e a fala despertar. E para mim, o profissional que eu consigo que tem o primeiro acesso rápido é o fonoaudiólogo. Os outros Uhum. que devem e precisam, por exemplo, o neuropediatra é difícil aqui, por exemplo, na Paraíba. É difícil. E aí, assim, eu queria ouvir de você, assim, na sua visão, a gente tem que dar o foco em quem vai fechar o diagnóstico. Então, mesmo que espere 3 meses ir no neuropediatra, ou a gente tem que dar o foco em quem pode estimular, começar a estimular primeiro, paralelamente, tentando buscar esses outros? Isso é uma coisa que, assim, no público é a saga de conseguir chegar lá para fechar esse diagnóstico, né? E no privado as romarias em vários neuros, né? Passando com a criança e perdendo tempo. Não é autismo, não é autismo, e aí a gente sabe Fecha, não que nem fecha? toda criança é igual, às vezes a criança tem coisas que simplesmente aquilo ali no estereótipo de autismo da pessoa não é autismo, enfim. E eu acho que realmente encaminhar para quem vai começar a estimulação é muito mais importante. Tanto que, na questão dos 6 a 12 meses, quando eu começo a conversar que a criança parece estar tendo um desenvolvimento mais atípico, a gente vai começar algumas estimulações, a gente vai começar a ensinar a mãe a fazer a interação, a atenção compartilhada pode ser ensinada. A gente sabe que a gente consegue ensinar coisas para a mãe, ensinar a criança para começar a ter atenção. Então, eu acho que quem estimula primeiro é mais importante, e diagnóstico, ele vai ser mais fácil com a experiência com a fono. A gente está 3 meses na fono e a criança não parece ter vindo muito, o diagnóstico vai vir mais claro, né? Então, eu acho que a fono acaba sendo hoje, o que eu falei das fonos lá no início, né? Eu vejo hoje o contrário, a gente vê as fonoaudiólogas muito mais preparadas, muito mais ligadas na questão da comunicação. Elas são um papel fundamental dessa estimulação precoce e para poder virar a chave do diagnóstico, né, para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Acho que a fono acaba sendo o primeiro lugar. É importante conhecer os serviços disponíveis, né? Aqui a gente tem a APAI, que faz a avaliação de desenvolvimento. Então, eu encaminho com uma cartinha para a APAI, todas as crianças recebem a avaliação completa, né? Feita com psicóloga, fono, TO, enfim. Então, vai ser bem Muito característico de acordo com o serviço que a gente tem. Mas, né? assim, a fono certamente é uma das primeiras encaminhamentos e está bem correto. Rita, eu vou terminar para variar com uma pergunta e um tema um pouquinho polêmico, mas para a gente não se alongar, e depois eu abrir uns 5 minutos para alguma pergunta eventual, já avisando o pessoal que Rita vai passar a semana todinha respondendo caixinha no stories dela. Ela já estou com um prometeu monte. para vocês que estão assistindo. Eu agradeço a todos que continuam aqui. Mas assim, eu recebi por parte de um pai um ponto me tocou muito isso. Ele falou assim: doutor Flávio, eu tenho uma angústia muito grande porque eu tenho uma percepção que está se criando indústria em torno do autismo. Minhas famílias estão sofrendo com isso. Quando eu falo indústria, eu não estou falando as instituições, as clínicas, a parte da estimulação precoce, de intervenção, não estou falando disso. Eu estou falando da venda do milagre.
e a gente sabe que isso vem de outros países, que isso gera um sofrimento profundo nessas famílias, porque envolve muitas vezes culpabilizar e outras vezes fazer com que eles criem uma expectativa enorme para algo que você, como a pediatra ou eu, vai dizer assim, não tem base científica nisso. E aí cai nesses, eu falo na autismosfera, como tem a downosfera da internet, que diz, olha, meu filho tomou isso e ele ficou bom. Meu filho... E aí a gente sabe que, infelizmente, existe isso. E o que é que você pensa sobre isso? Assim, eu vou até tirar aqui os slides agora para a gente falar sobre esse último tema. Então, assim, uma coisa que é muito importante é a gente recomendar terapias que são reconhecidas como efetivas no autismo. E a gente tem muita questão, isso foi eu já fui, enfim, já fui desconvidada de palestra por não aceitar certas palestras. Cancelada, previamente. Já fui cancelada por causa disso, aqui na minha cidade, pelo grupo de autismo. Por não concordar com determinadas questões, com terapias biomédicas, quelação, suplementos diversos, dietas que vão curar o autismo. E são coisas que a gente sabe que as famílias autistas elas acabam sendo uma presa fácil de terapias não reconhecidas, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que... mesmo que tenha sido cancelada, mesmo que não tenham gostado, mesmo que tenham ficado bravos comigo, eu continuo sendo aquela ferrenha de que a terapia para autismo tem que ser a terapia efetiva, que não é uma terapia barata, pode ser considerada indústria, porque, principalmente hoje, a terapia ABA é extremamente cara, pelo menos 16 horas por semana, e é difícil de conseguir isso, é difícil de bancar isso, é difícil fazer um plano pagar isso para o teu filho. E assim, as terapias que a gente precisa é uma fono, uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, né, que estão integrados com terapia ABA, principalmente. Daí, entre ABA, vai ter o Denver, vai ter, que está dentro do ABA, vai ter a VBMAP, que está dentro do ABA, o Verbal Behavior, enfim. Mas nessa ciência do ABA, é muito importante a gente estar sempre pensando nisso. E eu fico muito mexida, é uma coisa que me machuca muito quando as terapias de vermes, né, que é os vermes do autismo, o MMS, com os enemas que saem dos vermes, que é a mucosa intestinal da criança, sendo... Meu Deus, isso é uma coisa que me deixa... Ou que se vai fazer uma dieta isenta de glúten e de leite, vai curar o autismo também. Então... essas coisas eu sei que os pais de autistas eles estão muito sujeitos, porque às vezes são vendidos de uma forma picareta, né? De uma forma de salvação. E isso não tem. Né? Então, a gente sabe que a parte do tratamento no Brasil tem que crescer muito mais. Tá? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que ter, os serviços são muito maiores, tem que ter muito mais terapia, né? Para autismo, do que as crianças recebem hoje. Mas, assim, que seja terapia efetiva, né? Que seja terapia que seja reconhecida. Por exemplo, eu falo nessa questão da nutrição. É claro que a gente sabe que tem o eixo intestino-cérebro e não só na criança autista, mas qualquer criança, qualquer adulto que qualifique sua alimentação e melhore o eixo intestino-cérebro, melhora. Então, muitas vezes... A dificuldade que a gente tem na criança autista é quando ela tem uma seletividade intensa. Mas aí é que tem que trabalhar essa equipe multidisciplinar, de TO, de fono, do pediatra, do neuro, do nutricionista, intensificando esse cuidado, né? E aí, às vezes, de repente, na lateral, chega a promessa da cura milagrosa. E as famílias, inclusive, às vezes largam da terapia convencional, afinal,
a gente está tentando modular o comportamento, mas a gente não está diante de uma doença, a gente não vai curar, a gente vai fazer com que aquele indivíduo desenvolva o potencial genético que ele tem dentro das limitações que todos nós temos. Mas eu fico muito preocupado. Mas, enfim, eu creio que a gente não pode pensar que a indústria do autismo é a indústria, são as pessoas que estão trabalhando com essa parte que é validada, que já tem estudos e etc. A gente tem que olhar para o milagre. E não existe o milagre, existe a persistência, a capacitação dos profissionais, o diagnóstico precoce. Isso sim faz a diferença, né? Com certeza. Então, deixa eu abrir isso aqui é para os importante. comentários, enquanto isso, pode ir falando aí, só para ver se tem alguma pergunta assim mais, mais importante da gente, antes da gente terminar, mas vamos lá. Então, Rita, eu acho que a gente está se encaminhando para o final, né? Uhum. E queria mais uma vez te agradecer muito, porque eu acho que poucas vezes a gente viu uma mãe, né, e uma pediatra tão qualificada falar sobre o tema de uma maneira, principalmente uma maneira simples, uma maneira direta, né? A gente tem digamos assim, uma oportunidade com você de juntar, como eu disse, a experiência, a capacidade e a vivência, né? A vivência, que é muito importante. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu ver aqui, peraí. Quanto tempo após início de TO, fome, psi, é possível ter um diagnóstico? Essa questão é problema porque É sempre se quer, difícil. tipo, o tal do laudo, do fechamento, né? E aí? É. Então, na verdade, é preciso ter uma avaliação de todas as questões da criança para poder se fechar o diagnóstico, né? Muitas vezes, em poucas sessões, já é possível fazer, né? Em crianças que tenham quadros mais leves, podem ter mais dificuldade de fechar, né? Mas isso é individual. Toda avaliação para autismo tem que ser individualizada. A gente não pode botar num pacotão, né? Assim como as perguntas que tem aqui acabam sendo difíceis, porque o que as pessoas querem é que eu diga se é autismo ou não é, né? E não é possível fazer isso apenas por um comentário, né? É difícil, a gente tem que ter uma avaliação inteira, global dessa criança. A gente tem que... Muitas coisas que E podem estar tempo, né? dentro de um autismo, elas podem estar dentro de um espectro normal de comportamento infantil. Então, uma coisa isolada não quer dizer que é autismo, né? Ter uma coisa isolada dentro de tudo, né? Questões sensoriais, até falei muito pouco em sensoriais, porque questões sensoriais podem ser autismo ou não, né? As crianças podem ter medos ou podem ter sensibilidade a ruído, podem ter coisas e não serem autistas, e elas também pode ser um sinal também. Então é difícil a gente pegar uma coisa e botar aquilo ali. Não, mas isso é autismo. O que eu posso dizer é o seguinte: a ausência da atenção compartilhada é autismo, né? Atrasou a fala? Pode ser autismo, podem ser outras coisas também, né? Uma coisa que a gente tem que ver, assim, o autismo ele é idiopático em 80, 85% dos casos, né? Mas a gente tem o autismo sindrômico e o autismo lesional, que se fala menos, mas essas crianças do autismo sindrômico e lesional, elas podem ter outros prognósticos, né? E outras estimulações. Então, o que eu vejo do diagnóstico é difícil. Cada criança precisa ter uma individualização no seu diagnóstico de autismo, né? Entendi. Eu tirei os comentários, pessoal, porque tem um negócio aqui do Instagram que você bota os comentários, a qualidade, a conexão, ela cai muito. Por isso que a Baixa. Rita está com a conexão um pouquinho falha, não é nem na casa dela. É problema que eu sei que é do próprio Instagram. Mas vamos combinar o Comentário. seguinte. Aperrei Rita a semana todinha lá no Instagram dela. Sigam ela, compartilhem o perfil dela com outras pessoas, porque esse espaço que eu estou trazendo aqui todo domingo, um colega, é exatamente para essas duas coisas. Para que eu aprenda também, eu termino saindo mais sabido desse A negócio, com gente mais aprende vontade de mais, né? estudar, para que vocês aprendam e para que a gente traga para cima perfis e pessoas como Rita que são essenciais
em trazer essa capacidade e essa humanidade nas redes sociais. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, dizer que a Não. amizade continua, não vai, a nossa conversa não acaba hoje, vai ter coisa aí pela frente. Sim. E queria te desejar muita sorte, muita paz. E a todos vocês que estão nos assistindo, boa semana. Pode se despedir, Rita, fica à vontade. Eu te agradeço muito a oportunidade, acho que é uma coisa que, quando eu até meio que me convidei, quando eu falei contigo, dizendo assim, uma coisa que eu queria muito é poder falar isso num grupo grande, assim, é uma coisa que é muito importante para mim, é muito importante essa mensagem, sabe? Eu sei que muitos pais às vezes não ficam confortáveis quando a gente vê um atraso, quando a gente percebe ou quando a gente aponta, né? Mas, independente do desconforto, a gente sabe que a estimulação precoce, que o atendimento muito inicial, tempo é função é funcionalidade. Então, a gente precisa intervir muito precoce. Então, acho que esse eu queria te A agradecer muito missão. por me receber aqui. Adorei ter vindo aqui. Fiquei muito feliz Tá por bom, ter essa muito oportunidade obrigado. de falar para tanta Até, gente. até daqui a algum tempo, viu? E siga aí, um abraço para toda a família. E a gente se encontra Então, brevemente. Pessoal, quarta-feira, Menino que Toma o Choro, vamos assistir lá no YouTube, que vocês essa vão ver daí que é o negócio ótima. é diferente. Um abraço, Então, viu? vou Tudo de bom, boa recomendar noite, boa também. Um semana. abraço. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada por até todo mais. mundo. Tchau.